quais os exercícios em que você não deve aplicar o pico de contração. No vídeo de hoje vocês vão entender e compreender quais são os exercícios e movimentos em que você não deve aplicar essa técnica avançada que é o pico de contração. É uma técnica muito boa, mas se você empregá-la nos exercícios errados, em vez de você ter mais estímulo, melhores resultados para a hipertrofia, vai acontecer o inverso disso, você vai ter resultados ruins. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou Dan Torres, especialista em biomecânica, cinesiologia e hipertrofia muscular. E sejam bem-vindos ao canal Dan Champions. Pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando tudo sobre a técnica avançada pico de contração. Mas eu vou relembrar para vocês rapidamente, mas caso vocês queiram ver o vídeo completo, que eu falo tudo sobre essa técnica, eu vou deixar no final aqui do vídeo para vocês clicarem e poder conferir. Muito bem, vamos lá. E um exercício em que você não utilizaria a técnica, seria como, por exemplo? Então, por exemplo, 1 segundo na fase concêntrica, ao final da fase concêntrica, você vai para a fase excêntrica, 2 segundos, por exemplo. Com o pico de contração, quando você chegar no final da fase concêntrica, você vai segurar por 3 segundos. Somente depois que você segurar por 3 segundos, que aí você vai voltar na fase excêntrica. E assim você vai fazer o restante da série. Fez de novo, segura 3 segundos, fase excêntrica. Fase concêntrica, segura 3 segundos, fase excêntrica. Muito bem, já vou mostrar um dos exercícios aqui para vocês, mas antes vou frisar, vocês têm que escolher os exercícios certos para usar a técnica de contração, porque tem exercícios que tem pouca ativação muscular ou nenhuma, então realmente nesses exercícios vocês vão evitar. E eu já vou começar mostrando um em que não tem por que você usar o pico de contração, que é o crucifixo com halteres. Então vamos lá. Então o que acontece? No crucifixo, aqui é a fase excêntrica, né? E aqui é a concêntrica. Quando você chega nessa fase, ainda tem ativação muscular. Nessa fase aqui, ó, já não tem ativação muscular. E muito menos essa aqui também. Então, não tem por que eu usar o pico de contração de 3 segundos aqui, ó. Ou aqui que seja. Não tem ativação. Aqui eu consigo ficar conversando com vocês, pessoal, durante meia hora. Inclusive, alguns exercícios, como por exemplo o crucifixo com halteres, você nem sequer deve completar o movimento na fase concêntrica. Ou seja, além de você não usar a técnica de contração, não é indicado, você também não deve fazer a fase concêntrica até o final. Então, mesmo que eu não usar a técnica, mas eu fizer isso aqui, ó, também você não vai ter resultado nenhum. Inclusive, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre o crucifixo com halteres, em que eu explico, né, para vocês não completarem o movimento e pararem um pouquinho antes. Eu vou explicar para vocês o porquê que alguns dos exercícios, vou explicar o conceito para vocês poderem entender. Então assim, no caso do crucifixo, entre outros exercícios, por que a gente acaba entrando na zona de descanso? E aí com isso você não tem lógica você utilizar o pico de contração no final da fase concêntrica. Então vamos lá. Ó, a articulação que está sendo movimentada com esse exercício é a articulação do ombro, certo? É a adução do ombro e a abdução do ombro. Quando eu estou com o halter exatamente na linha do meu ombro, ó, não tem ativação muscular. Por quê? Sempre quando um peso livre, que ele age de acordo com a gravidade, na vertical, de cima para baixo, está sobre um membro, né, sobre a articulação que está atuando, não tem torque, ou seja, não tem força, não tem ativação muscular. Agora aqui tem, ó, o peso está indo para baixo e a articulação está a uma distância do halter. Então sempre quando um peso livre está na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada, não tem torque, tá? E aí eu vou mostrar mais alguns exercícios para vocês entenderem um pouco mais, alguns detalhes com relação ao porquê que não tem ativação muscular. Mas antes, se vocês estão gostando desse vídeo, aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal para você ter conteúdos como este aqui, em que possa ajudá-lo a chegar no máximo de performance possível
chegar no seu objetivo da melhor forma, mais rápida e, obviamente, prevenir lesões. Muito bem. Agora o que eu vou mostrar para vocês é o pullover. Vem aqui do meu lado, por favor. O pullover, olha só. O movimento é esse aqui, né? Ó. O que acontece? Quando o peso chega aqui na linha do meu peitoral, não tem ativação. Porque ele segue a mesma regrinha que eu falei aqui para vocês, ó. Está na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada, que no caso é o ombro. Aqui, ó, ele já está a uma certa distância dos ombros, então tem bastante ativação. Então, ó, quando você passa desse ponto, ó, já não tem ativação nenhuma. Aqui eu consigo ficar meia hora conversando com vocês. E um outro detalhe é que esse exercício, ele não é para peitoral, ele é para costas. Tanto é que, não sei se vocês já repararam, o pull down e o pullover, o movimento são muito parecidos. Então o pull down, ó, olha o movimento do pull down, seja com a barra ou com a corda, né? É esse movimento. Ou seja, é igual o pullover. A diferença é que no pullover eu tô deitado e o pull down eu tô em pé. Então se o pull down é para dorsal, o pullover também, tá? Tem um pouquinho de ativação de peitoral? Tem, mas pessoal, é baixa. Então o exercício ele foi criado para dorsal. Então, o que acontece? Mesma questão, quando as minhas mãos chegam na altura do peitoral, o peso que está fazendo força para baixo, ou seja, na vertical acima para baixo, ele está na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada, que é o ombro. Então não tem ativação. Muito bem, um outro exercício que eu vou mostrar para vocês, que também não tem por que vocês fazerem de contração, é o tríceps testa. E a mesma regrinha, vamos lá. Ó, fase excêntrica, fase concêntrica. Vem aqui do meu lado, pessoal, ver. Ó, repare que o halter está na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada, que nesse caso é o cotovelo, certo? Ó, flexão, extensão e flexão de cotovelo. Então aqui não tem ativação muscular. Então não tem porque você usar a técnica de rotação. Tem uma técnica que eu já ensinei no vídeo que fala sobre esse exercício para você eliminar um ponto de descanso. Que seria isso aqui, ó. Você joga os braços para trás e aí seria tríceps cabeça ou tríceps cabelo e não tríceps testa. Ó, aqui tem ativação muscular. Só que mesmo assim, pessoal, aqui, ó, ainda tem ativação muscular, mas não é muito grande. Não compensa você fazer o pico de contração nesse exercício também. Um outro exercício é o supino. Na verdade, todos os supinos, tá? Eu vou mostrar agora supino reto com halteres, mas isso vale para supino feito com barra, supino feito na máquina, inclinado, reto, declinado, não importa qual supino. Todos eles não tem por que você fazer pico de contração. Vamos lá. Ó. Fase excêntrica, fase concêntrica. No supino, aqui eu estou fazendo bastante força para manter os halteres, suponhamos que são halteres bem pesados, tá? Eu faço uma força para segurar os halteres. Só que aqui, ó, não tem muita contração muscular. Ao contrário de quando você está com os braços mais abertos. Inclusive no supino reto com halteres, no vídeo que eu fiz também falando sobre isso, não é para você subir e encostar os halteres ou chegar próximo. Você deve parar aqui, porque aqui ainda tem bastante ativação muscular. Mas, pessoal, aqui não é o final da fase concêntrica. Então, não tem por que você usar o pico de contração aqui, tá? Pessoal, fiquem até o final do vídeo, que ainda vai ter a dica, aquela dica sensacional que você não vai ver em lugar nenhum. Muito bem, vou mostrar mais um exercício agora, dessa vez para membros inferiores, para isquiotibiais, posterior de coxa. Vou mostrar aqui agora o stiff para vocês. Então, no caso do stiff, o que acontece? É uma questão de braço de alavanca. Conforme eu faço o exercício, ó, a barra vai distanciando do meu quadril. E no caso, o meu quadril é a articulação que está sendo trabalhada. No stiff, você faz o movimento de
flexão e extensão de quadril. Então aqui, ó, flexão de quadril e extensão de quadril. Só que, conforme eu vou fazendo a fase excêntrica, a barra vai se distanciando do meu quadril. Ou seja, tem mais ativação muscular. Ou seja, quanto mais a barra está longe do meu quadril, nesse caso, maior é o braço de alavanca. Quanto maior o braço de alavanca, maior o torque. Ou seja, maior a força que você vai ter que empregar e maior vai ser a ativação muscular. Só que, qual que é o problema? Conforme eu vou subindo, vai diminuindo o braço de alavanca. Deixa eu ficar aqui de lado para vocês verem. Aqui a barra está distanciando do quadril. Aqui está aproximando. Quando eu fico totalmente ereto, percebo que a barra está praticamente na mesma linha do meu quadril. Então, ó, quanto mais longe a barra estiver do meu quadril, nesse caso, maior o braço de alavanca. Quanto mais próximo estiver do meu quadril, menor o braço de alavanca. E nesse caso, a barra está praticamente na linha do meu quadril, o que não daria para ser exatamente na linha do meu quadril, a não ser que eu fizesse com halteres, né? Aí aqui estaria exatamente na mesma linha. Mas aqui a ativação é muito baixa. Inclusive, no stiff, no vídeo que eu fiz lá na série Execução Perfeita, inclusive, pessoal, qualquer exercício que você vê aqui, que eu estou demonstrando, se você quiser saber como executar o exercício perfeitamente e ver dicas de alta performance, lembra sempre de procurar Dance Champions mais o tema. Então vamos supor, Dance Champions, Stiff e assim por diante. Então, ó, no Stiff eu indico fazer o quê? Você descer aqui. Quando você estiver na fase concêntrica, antes de você chegar no final, você já volta, ó, aqui, ó. Em vez de eu subir tudo, quando eu tô aqui, eu já desço novamente. Porque aqui, ó, ainda tem ativação muscular. Não muito grande, mas ainda tem. Agora aqui, ó, baixíssima. Agora eu vou dar exemplos de outros grupamentos musculares e mostrar alguns exercícios, né? Aliás, só explicar sobre eles, que também não tem por que você ativar a técnica avançada por condução. Então, por exemplo, no caso de bíceps, rosca Scott livre na máquina, o torque é contínuo, tá? Agora, livre, o porquê que isso não ocorre? Suponhamos que eu tô aqui no banco Scott. Quando eu elevo meu antebraço, repare que o peso que está aqui na minha mão fica na mesma linha da articulação. Ou seja, a regra continua a mesma, tá? Agora eu vou dar um exemplo de tríceps. Então, tríceps francês com halter. Então, olha só. Quando eu estendo todo o braço, repare que o peso que está na minha mão, mesma coisa, fica na mesma linha da articulação. Outro exemplo. Agora eu vou falar de deltoide medial. Medial é anterior, né? Desenvolvimento com halteres. Ocorre o mesmo problema do supino. Então, ó, elevei. Aqui tem muito pouca ativação. Então não tem por que você fazer de contração. Não gera muito torque no deltoide nem anterior nem medial. Bom, com relação a quadríceps. Todos os exercícios sem exceção de agachamentos e pressão de pernas, ou seja, leg press, independente do leg press. Todos eles você também não deve fazer pico-contração. E nesse caso é porque ocorre um encaixe articular, né? Então, vamos supor, estou fazendo agachamentos. Não importa se é com halter, com barra. Quando eu vou no final da fase concêntrica, ó, ocorre um encaixe da articulação do joelho, ou seja, entre a minha tíbia e o meu fêmur, né? E o quadril, ó, encaixou aqui, encaixou aqui. Todos os exercícios de agachamento, búlgaro inclusive, avanço passado. E pressão de pernas é a mesma coisa, quando forma você estica as pernas, ocorre um encaixe articular. De um modo geral, pessoal, todos, assim, a grande maioria dos exercícios livres, né, com relação aos membros superiores, você tem que evitar o encaixe articular, conforme eu mostrei anteriormente em diversos exemplos, senão você não tem ativação muscular. E no caso de membros inferiores, mesmo sendo máquina, então vamos supor, agachamento no Smith, ou conforme eu falei, leg press, mesmo sendo máquina, nesse caso também ocorre um encaixe articular e aí você não tem torque. Pessoal, tem mais exercícios em que você não deve usar o pico de contração, mas não tem como mostrar todos.
Então, qual a dica que eu dou para vocês? Vocês têm que fazer um teste, tá? Qualquer exercício que eu não falei aqui no vídeo e que vocês não sabem se compensa ou não usar pico de contração, faça o teste. E aí o que vocês vão perceber? Quando você fizer o teste, se você ver que não tem muita contração no final da fase concêntrica, é porque não tem por que você usar pico de contração. Isso vale para qualquer exercício. Faça o teste e você vai descobrir. Muito bem, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês a dica do Dan, aquela dica sensacional em que vocês não vão ver em lugar nenhum. Mas antes, caso vocês queiram me contratar para ser o seu personal trainer e poder levar você a obter o máximo de resultado possível da melhor forma e, obviamente, prevenir lesões, estou eu aqui para poder lhe ajudar nessa academia fantástica. Mostra aí, pessoal. Ironberg, a maior academia da América Latina e a melhor do Brasil. Muito bem, vamos lá. Eu vou mostrar uma dica sensacional para vocês. Eu escolhi o exercício crucifixo máquina. Qual que seria essa dica? O seguinte. Então, assim, crucifixo é um exercício excepcional para você usar a técnica de contração, né? Então, ó, chegou aqui no final da fase concêntrica, você segura 3 segundos e volta. Segura 3 segundos e volta. Qual que é a dica? É uma dica para você intensificar ainda mais a contração muscular, juntamente com o pico de contração. Como que seria isso? Quando você chegar no final da fase concêntrica, você já vai estar com bastante contração de peitoral. E ainda mais por 3 segundos, né? Só que de forma voluntária você vai ter que colocar a intenção. De forma voluntária você vai contrair ainda mais a musculatura do peitoral. Como que seria isso? Quando você chegar aqui no final, ó, foca bem aqui o meu peitoral. Vamos ver se dá para o pessoal ver. Ó, quando você chegar aqui no final da fase concêntrica, o que você vai fazer? Você vai contrair ainda mais. Olha só, eu vou contrair agora de forma proposital, ó. Dá para ver aí? Ó, repare que aumenta o volume do peitoral ainda mais porque aqui eu estou fazendo uma contração voluntária. Agora eu vou mostrar na forma prática para vocês. Ó, cheguei aqui no final. Foca bem de pertinho aqui no meu peitoral. Ó, tá com contração? Tá. Ó, se vocês repararem, ó, tá com uma boa contração muscular. Agora eu vou contrair de forma voluntária, olha só. Eu vou apertar ainda mais aqui as mãos e eu vou concentrar no meu peitoral e contrair ainda mais. Vou dar uma dica para vocês também. Quando você estiver aqui no final, imagine que vocês queiram empurrar um peitoral contra o outro. Imagine que vocês estão forçando um peitoral, cada um indo em direção ao outro, contra o outro, né? E aí, essa técnica, assim, sabe aquela frase esmaga que cresce? Ela foi originada a partir dessa técnica de você fazer uma contração voluntária no final da fase concêntrica e que isso dá para aplicar em vários exercícios, né? Então, por que esmaga que cresce? Porque a impressão é que você está esmagando o mesmo músculo. Você está, nesse caso, por exemplo, fazendo uma força ainda maior, fazendo uma pressão de um peitoral contra o outro, e isso faz com que a ativação muscular seja muito alta. E você adicionando, juntamente com isso, o pico de contração, aí você vai estar no melhor cenário possível, ou seja, você vai estar usando uma técnica que favorece a contração, né? Ou seja, favorece a fase concêntrica e favorece o pico máximo da contração muscular. E além disso, você vai fazer uma contração voluntária, você vai forçar ainda mais o peitoral, você vai se conectar a ele para você conseguir contrair ainda mais. Ou seja, você vai literalmente esmagar o peitoral. Muito bem, e para finalizar, pessoal, agora 2 coisinhas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês, com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, conforme eu falei no início do vídeo, né, eu fiz um outro vídeo falando tudo sobre a técnica avançada pico de contração. Então, clica aqui do lado, ó, que você vai conferir todos os detalhes, dicas de alta performance e muito mais. Então já sabe, né? Vamos que vamos para cima.